quero deixar uma palavra dos céus para o seu coração. Dentro do livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, 2 e 3, o Senhor usa, por meio do profeta Abacuque, em trazer uma visão, uma revelação, algo extraordinário, para que Abacuque enxergasse, visualizasse o que estava por vir. Afinal, Judá, afinal, o povo do Senhor tinha esquecido das promessas, tinha esquecido de tudo aquilo que Deus tinha feito. E se nós olharmos na linha do tempo, nós vamos observar que Israel, o povo do Senhor, em muitas das suas decisões errôneas, levaram o povo a ter uma vida de exílio, de prisão, deixando a liberdade de lado e sendo aprisionado pelos inimigos, pelos povos inimigos, pelas nações inimigas. Isso o Senhor permitiu, vontade permissiva do Senhor, para que o povo do Senhor entendesse qual eram os mandamentos, qual era o estatuto, o que o Senhor gostaria que o povo fizesse diante daquilo que o Senhor havia ordenado. Abacuque tem uma visão em que Babilônia, os babilônios, iriam invadir Judá e Jerusalém. Esse profeta, ele tem a visão das questões sociais, das questões políticas, das questões familiares, das questões espirituais. Mas eu quero destacar a primeira delas, a principal delas, que é a questão espiritual. O relacionamento do povo não estava bem, a vida do povo não estava bem, no âmbito espiritual. E Deus permite que o profeta Abacuque, Deus levanta o profeta Abacuque, para que Abacuque enxergasse o que estava por vir, o caos que estava por vir. Deus iria permitir a invasão do maior império babilônico do momento, para que o povo do Senhor entendesse a sua vontade e para que se cumprisse a palavra do profeta Jeremias também, em alguns momentos antes. O profeta Abacuque é um dos mais intelectuais profetas do Antigo Testamento. Ele fez parte da escola de profetas, foi treinado para ser profeta. Um dos destacados profetas do Antigo Testamento é o profeta Abacuque. Abacuque não é somente um profeta. Abacuque é um músico. Abacuque é um poeta. Abacuque é um filósofo. Abacuque viveu no mesmo período de Jeremias. Agora, o povo está vivendo um momento de crise, em todas as áreas. Crises sociais, crises de relacionamento com o próprio Deus. O cenário aqui não é favorável. Mas Deus levanta Abacuque para mostrar ao povo e enxergar também o que está por vir. Nós muitas vezes sofremos situações pelo nosso acomodismo, e é isso que o povo do Senhor está vivendo aqui. O povo do Senhor se acomodou, não enxergando a liberdade, transformando a liberdade em libertinagem, e Deus vai dizer ao povo: olha, vocês vão viver o exílio para vocês entenderem a minha vontade, os meus padrões, os meus estatutos, as minhas palavras que eu disse lá em Gênesis, que eu disse em Êxodo, que eu disse em Deuteronômio, que eu disse em Números, que eu disse em Levíticos. O Senhor vai trazer um juízo ao povo. O Senhor vai trazer algumas lições para o povo.
E nós vemos no capítulo 1 Abacuque questionando ao Senhor, perguntando ao Senhor por quê. E o Senhor primeiramente vai responder na sua primeira resposta para dizer, olha, eles são como cavalos velozes, leopardos velozes, dizendo, olha, eles vão vir e vão impor, e vão invadir, e vão destruir Jerusalém e Judá. Há uma vontade permissiva do Senhor. Há uma vontade permissiva do próprio Deus aqui. Mas é no capítulo 2 que o Senhor vai dizer para Abacuque, Abacuque, se coloque na minha posição, Abacuque. Se coloque diante da minha presença. Ele vai dizendo no capítulo 2, escreva as minhas respostas em tábuas legíveis, porque eu tenho algo para dizer a você, Abacuque. Nós vamos perceber que no primeiro capítulo nós não vemos uma resposta do Senhor. Nem todas as vezes o Senhor responde às nossas vidas como nós queremos e no tempo que queremos. Mas no capítulo 2 o Senhor vai responder a Abacuque. E o Senhor vai dizer a Abacuque, Abacuque, escreva a minha resposta em letra legível ou em letras legíveis, para que todo mundo que passa, ainda que correndo, vai ver aquilo que eu vou fazer. E Abacuque começa a ouvir a palavra do Senhor, começa a ouvir a resposta do Senhor. E é no versículo 4 e 5, principalmente no 4 do capítulo 2, que o Senhor vai dizer a Abacuque, o justo viverá pela fé. Olha só o que Deus disse para Abacuque. Abacuque, escreve aí, o justo viverá pela fé. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Tudo esse contexto o Senhor está mostrando e ensinando a Abacuque, como profeta no Antigo Testamento. A boca de Deus no Antigo Testamento. Mas o que me chama a atenção é no capítulo 3. No capítulo 3, o Senhor diz para Abacuque, e Abacuque começa a cantar. A oração de Abacuque é uma canção. A oração de Abacuque é um salmos. A oração de Abacuque é uma oração dizendo, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. O Senhor está dizendo para Abacuque, Abacuque está sentindo a vontade do Senhor, cantando, cantarolando a vontade do Senhor. E Abacuque está dizendo, Senhor, ouvi a teu respeito. Tanto me falaram que o Senhor abriu o mar, que o Senhor baixou o Jordão, que o Senhor derrotou Jericó, destruiu Jericó. E Abacuque acredita na presença e na palavra do Senhor. Abacuque está vivendo um momento de crise, mas Abacuque mantém a sua fé. Abacuque está vivendo um momento de norteamentos do Senhor para ele, mas o momento é de crise, o momento é de angústia. Mas Abacuque não perde a sua fé. A fé de Abacuque não é abalada no capítulo 3, porque o Senhor está respondendo a Abacuque conforme a sua vontade, o seu querer, a vontade soberana dele. E o que mais me chama a atenção no capítulo 3 do profeta Abacuque é que Deus começa a falar a Abacuque. E no coração de Abacuque, Abacuque sente algo tão profundo, algo tão tremendo, que ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. Mas ele diz assim, eu esperarei no Senhor, no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Olha a fé de Abacuque. Abacuque está vivendo um momento de crise, um momento de dificuldade, um momento
que o caos está por vir, mas a fé de Abacuque está firmada no Deus Todo-Poderoso. E a pergunta que eu faço para você que está me assistindo hoje: aonde está firmada a sua fé? Aonde está firmada a sua credibilidade? Abacuque está no momento de crise, mas Abacuque não perde a fé. A fé de Abacuque está firmada no Senhor. E muitas vezes nós passamos por momentos de crise, de angústia, de aflições, e nós queremos desanimar, nós queremos parar, nós queremos abandonar tudo. Mas Jesus disse: no mundo vós tereis aflições. Mas tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Essa é a palavra que eu deixo para o seu coração hoje. Tem bom ânimo. Levante a sua cabeça. Levante os olhos. Salmo 121 vai dizer: levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. A tua herança vem do Senhor, o seu socorro vem do Senhor. A nossa vida precisa estar firmada no Senhor, estabelecida no Senhor. Senão a crise, os momentos de angústias, de aflições, vão nos parar, vão nos abater, vão nos desanimar. Mas essa palavra deixo para você hoje, ó. A palavra do Senhor precisa estar em seu coração. Confia no Senhor. Confia no teu Deus. E o mais, Ele fará. Amém? Deus abençoe a sua vida.